Fala galera, tudo bem? Sou o professor Lucas Mion, sou professor da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba, trabalho com a modalidade de canoa havaiana ou canoa polinésia. Hoje é a nossa aula de número 10 e, como falado nos outros vídeos, a gente vai estar dando sequência numa série de vídeos teóricos explicando, apresentando um pouco mais sobre o nosso esporte, né? Então, só para a gente já sair embasado para essa primeira conversa, uma das definições do esporte são atividades físicas institucionalizadas, ou seja, que tenham regras, que tenham órgãos que supervisionam, que criem uma metodologia para essa atividade. Então, isso é o esporte. Então, quando a gente está falando de esporte, a gente está falando de uma atividade competitiva. Então, na competição existem regras. Então, hoje a nossa aula vai falar especificamente sobre regras nas competições, das regras gerais. E depois, nos próximos vídeos, eu vou estar explicando cada detalhe de cada situação de tipo de prova, tá bom? Assim como eu falei no vídeo anterior, existem as provas oficiais e as provas não oficiais. Hoje aqui eu vou estar trabalhando principalmente sobre as regras oficiais, que são institucionalizadas pela Federação Internacional de VAR. Campeonatos não oficiais, eles possuem regulamentos próprios, mas baseados nesses regulamentos que já são institucionalizados, como o da IVF, né, que é a que eu acabei de falar, e também da CBVA, que é a nossa confederação brasileira, que segue os padrões da Federação Internacional. Beleza? Então, a gente vai estar falando hoje sobre regras internacionais gerais e as que a gente mais utiliza aqui no Brasil. Então, tá aqui o nosso primeiro slide, né, dessa aula de hoje, que é com o símbolo da Federação Internacional, que já foi apresentado no vídeo anterior. Então, vamos lá. Os tipos de embarcações que são usadas nas competições oficiais podem ser, né, que eu vou apresentar agora. O primeiro, que é a V1, como a gente já falou no outro vídeo, que é a canoa individual sem leme, né? Então, uma canoa que ela é controlada especificamente pelo remo e pelo balanço do corpo ali do remador. A gente também tem a V1R, também conhecida como OC1, que é uma canoa individual, porém ela possui um leme. Como vocês podem observar ali, é que nem fosse uma quilha que é controlada por uns pedais no cockpit, que é onde o remador vai sentado. Temos a V2R, ou também conhecida como OC2, que é bem semelhante à primeira a segunda que eu apresentei. Também possui o controle nos pedais com o leme ali embaixo da canoa. Essas canoas que eu estou apresentando, todas elas podem ser de competições oficiais, mas mais para frente eu vou explicar as específicas dos campeonatos, tá? Então temos aqui a V3, que é uma canoa para 3 pessoas. Ela também não tem leme, né? Então, uma das características dela é que tem um formato bem alongado e ela possui os cockpits, que são os espaços onde o remador vai. E mais para frente vocês vão perceber que tem canoas que não tem isso. Então temos aqui a OC4, né? É conhecida por esse nome que eu já falei no outro vídeo, que é Outrigger Canoe, que é em inglês a sigla OC. E aí 4 para 4 pessoas. Esse é um modelo havaiano. Então esse nome em inglês está ligado aos modelos havaianos por conta da colonização, como eu falei nos outros vídeos, é, dos Estados Unidos nas ilhas do Havaí. Então é uma canoa para 4 pessoas também sem leme. Essa canoa normalmente ela é utilizada para pegar onda. Então são canoas específicas para surfar uma onda. Mas nos próximos vídeos eu vou apresentar alguns campeonatos específicos com esse tipo de canoa. Aqui temos a OC6, que são as canoas que a gente tem aqui na escolinha, que são canoa para 6 pessoas sem leme, também de modelos havaianos, que foi por isso
que o nome canoa havaiana se popularizou no Brasil. Isso daqui já estou fazendo uma revisão dos vídeos anteriores. E a canoa V6, que é a canoa para 6 pessoas, com o design, né, mais moderno, vamos assim dizer, que é o espaço dos cockpits também, né? A OC6 ela também é uma V6 segundo as regras, né? Então aqui no Brasil fica mais distinto isso, OC e V6, né? Por conta aí dessa diferença de modelos, que no Brasil é mais predominante a OC6, que é o modelo havaiano. Então aqui a gente tem as categorias que podem estar nesses campeonatos. Então vai desde o Paravaá. O que é o Paravaá? É a categoria para pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Então elas vão ser submetidas a exames de profissionais para categorizar elas dentro dessa própria categoria. Depois a gente começa com as categorias de base, né, como são faladas no esporte. Então temos a categoria sub-13, né, a Júnior 13, que é para meninos e meninas até 13 anos. Então essa categoria não é em todo lugar que tem. Aqui no estado de São Paulo a gente tem a honra, vamos assim dizer, de ter essa categoria nos últimos campeonatos. Temos a Júnior 16, para meninos e meninas até 16 anos, a Júnior 19, até 19 anos, e a Open, que seria dos 20 aos 39 anos. Depois a gente entra nas categorias Master 40, Master 50, 60 e os 70 a mais. Aí não tem 80, 90, enfim, é os 70 a mais. Quem tiver mais 70 está dentro dessa categoria. Então, tá aqui meio ruim de ler, né? Mas eu vou explicar. Então, aqui são explicando sobre o sistema de categorização. Como eu falei lá do Paravaá, existe um sistema de classificação e regras específicas para essa categoria, que a gente não vai entrar no mérito hoje, tá bom? Nesse vídeo de hoje. Beleza? Eu vou explicar sobre a mais que a gente tem aqui da nossa realidade. Então, para todas as categorias, a idade ela deve ser completada durante o ano que acontece a competição. Então, por exemplo, o atleta que vai competir na categoria Júnior 16, ele não pode ter 16 e completar 17 no mesmo ano. Se ele vai completar 17, ele já pertence à categoria de cima, que seria a categoria Júnior 19, né? Então, isso acontece para todas as categorias, desde a Júnior até a Master 70 mais, tá bom? E tem algumas categorias que tem um mínimo. Por exemplo, na Júnior 16, pela Federação Internacional, a gente tem um mínimo de 11 anos para estar participando dessa categoria. Da Júnior 19, o mínimo é 14 anos. E para a Open, o mínimo é 16 anos. Então, como eu falei, aqueles equipamentos que eu apresentei no início do vídeo agora, todos eles podem estar dentro de alguma competição que seja supervisionada pela Federação Internacional ou pela Confederação Brasileira, enfim, de acordo com aqueles níveis que eu falei no vídeo anterior. Porém, o campeonato máximo, que seria o campeonato mundial, ele só utiliza 2 tipos de canoa, que é a V1, que é a canoa individual sem leme, e a V6 ou OC6, né, como eu expliquei, que são basicamente a mesma coisa, são os modelos que são utilizados nos campeonatos oficiais máximo, né? Então, na verdade, desde o Pan-Americano aqui para nossa realidade até o Mundial, são esses 2 modelos de canoa que são utilizados. Então, uma coisa bem legal assim nas provas internacionais, que as canoas elas são padronizadas em tamanho e peso e outras medidas, por exemplo. Então, o remador ele vai estar ali com o mesmo equipamento, basicamente, que pode ser livre, é o remo da pessoa, mas em questão de barco, vamos assim, de desempenho, vão estar todo mundo equiparado, né? Toda canoa ela deve receber um número de identificação, como vocês podem ver na imagem, né? Para ficar fácil da arbitragem, da equipe de arbitragem do campeonato em questão, ser fácil de visualizar, né? No Brasil, a gente não tem tanta tradição assim, né? Como nos países do Triângulo Polinésio, por exemplo. Então, as canoas aqui elas são equiparadas através da intervenção da arbitragem. O que é isso? A canoa ela tem que ter no mínimo 150 quilos para ser uma canoa
aceitada na grande maioria dos campeonatos. Se ela tem menos que isso, a equipe de arbitragem vão colocar garrafas com areia ou algum outro tipo de peso para equiparar, vamos assim dizer, essas canoas dentro de um campeonato brasileiro, né? Na V1, na canoa individual, ainda não existe esse processo de equiparação do equipamento. Então, o atleta que, no caso, tem uma canoa superior, vamos assim dizer, mais moderna, com relação ao outro, ele acaba saindo um pouquinho na frente, né? Dentro dessa perspectiva do equipamento. Então, aqui a gente entra no outro quesito presente nas regras, né? Que é a segurança. Então, são alguns pontos que precisam ser respeitados aí dentro de uma competição para que ela possa existir. Então, o primeiro a canoa possui compartimentos herméticos. O que é isso? Compartimentos totalmente fechados com ar, né, que vai permitir que a canoa não afunde totalmente logo de cara. A canoa precisa ter dentro dela esgotadores de água, que no nosso caso são os bailers, né, como a gente fala, cuia ali, ou um balde, né, precisa estar presente isso dentro da canoa. O remo reserva também é importante, na verdade é obrigatório, né? Algumas competições aqui no Brasil exigem colete, apito e leche para canoa, né? Que é a cordinha usada normalmente em prancha de surf. Então, esse é exigido nas competições aqui brasileiro, por exemplo. Também são exigidos em determinadas competições que a canoa possua um cabo de reboque, ou seja, uma corda, para caso aconteça alguma situação que a canoa tenha que ser rebocada por um barco, ela tenha já esse cabo. E também outro ponto aí, dependendo do campeonato, que pode ser obrigatório, é uma saia contra respingos. É uma lona, vamos assim dizer, que é vestida na canoa, né, que impede a entrada de água na canoa. Outra coisa importante com relação à segurança, que é proibido tocar, né, ou bater em outra canoa de forma proposital. Isso daí gera diversas sanções na arbitragem para que a canoa que fez propositalmente o toque seja punida. Bom, então, galera, por hoje é isso. A gente vai terminar por aqui, tá? Na próxima aula a gente dá continuidade com esse assunto. Espero que todos tenham gostado aí dos assuntos que a gente vem tratando. Não esqueçam de se cuidar durante esse período aí de quarentena. Fiquem em casa. A Prefeitura de Ubatuba agradece a audiência de vocês. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu, galera. Um abração. Até mais.